aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho trazer para vocês o primeiro livro da coleção Grandes Divas da autora Diana Palmer. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal, então trago para vocês hoje Sem Coração, que é o primeiro livro dessa coleção, e quem nos trouxe foi a editora Arlequim. Aqui em 329 páginas nós vamos conhecer a história de Grace com o Jason. Lembrando que eu já trouxe uma história da Diana Palmer aqui, que foi Dura Vingança, e eu simplesmente amei aquela história. Prefiro a Dura Vingança do que essa, para falar a verdade. Aqui, a Grace, ela é hoje uma mulher de 20 e poucos anos. Ela teve uma convivência com o relacionamento dos pais, que foi um relacionamento abusivo. Ela viu tudo que a mãe dela sofreu, e depois de uma tragédia, a mãe dela acabou decidindo que o melhor seria elas se esconderem, elas se protegerem. E com isso, ela criou ali uma mentira em volta das duas, para que ninguém descobrisse realmente quem elas eram, o passado delas. A mãe dela acabou se casando novamente, mas por conta de tudo que ela passou com o ex-marido, ela acabou não conseguindo ter um relacionamento com esse novo marido. Sem contar, gente, que olha, dedinho podre para homem. Porque o primeiro marido dela foi um escroto, e o segundo, que é o pai do Jason, não fica atrás. O pai do Jason é aquele homem que acredita que a mulher é inferior. Que se você não tem a mesma classe social, você também é inferior. Ele é um homem horrível. Ele é um homem, gente, ele é um homem bem cretino mesmo. Então, óbvio que ele também não conseguiu dar à mãe da Grace uma vida feliz. E com isso, a mãe da Grace acabou falecendo. Ela acabou se vendo ali sozinha com o Jason, né, que é seu irmão de criação, mas a sua outra irmã, que agora eu esqueci o nome dela, e eles foram convivendo muito felizes. O Jason, ele acabou fazendo o quê? Ele acabou tirando as duas meninas, colocando em uma outra fazenda, porque ele é um cowboy, ele fez a própria fortuna dele, ele não seguiu ali os passos do pai, porque o pai, gente, era um péssimo pai também. A forma que ele criava o filho, se o filho fosse seguir os passos do pai, tava lascado, né? Porque o pai não valia nada. Então ele acabou colocando elas em outra fazenda, em outro rancho, para que elas crescessem longe daquele homem. E após a morte do pai, ele continuou cuidando das meninas. A irmã já casou, já tem a vidinha dela, e a Grace continua ali. A amizade deles é muito bonita. O Jason era inseparáveis. Gente do céu, ele faz de tudo por essa irmã. Só que há 2 anos atrás, ele percebeu que aquela menininha que ele cuidava, aquela menininha que chegou assustada, aquela menininha que ele precisou ter uma paciência para fazer ela confiar nele, hoje ele é uma mulher. Ele é uma mulher linda, ela é uma mulher assim maravilhosa, ela é uma mulher assim, gente, que deixa ele muito encantado. E por conta desse sentimento e sabendo que é errado, por mais que eles não tenham o mesmo sangue, ele acaba meio que se distanciando dela. Então ela é inteligente, ela é uma menina que ele tem grandes festas com pessoas importantes, porque por mais que ele é um cowboy ali, ele é um homem que tem várias empresas, que mexe com várias coisas diferentes, e ele acaba viajando o mundo em busca de novos negócios. Então ele acaba fazendo muitas festas, muitas recepções, e quem prepara tudo, quem acaba atendendo os convidados é realmente a Grace, que deixa ele mais encantado ainda. Tem um dia que ela tá na festa, ela chama ele para dançar e ele recusa. E ela fica sem entender, porque às vezes ele dançava com ela e agora não quer dançar mais. E aí as coisas vão acontecendo de uma forma que ela começa a perceber que tem algo errado na relação deles. Que ele tá se esquivando dela, que ele tá fugindo dela. Tem outros acontecimentos que faz com que ela sinta a presença dele, que ela sinta o corpo dele ali, que ela sinta algo diferente. Lembrando que ela é uma menina que ela não teve nenhum namorado, que ela tenta ao máximo ficar longe dos homens. Por quê? Além dela ver tudo que a mãe dela passou, além dela ver o estado que a mãe dela ficava, ela ainda cresceu ouvindo a mãe dela dizer que sexo era sujo. Que relacionamento entre homem e mulher, relacionamento íntimo, era sujo, era algo doentio, era algo que só o homem sentiria prazer, e o homem, para sentir prazer, ele tinha que maltratar a mulher. A mulher tinha que sofrer. Então ela ficou com isso na cabeça. Então ela ficou muito confusa com o que ela estava sentindo ali com o Jason. Que ela gostava dele, ela sabia. Mas isso que ela está sentindo agora fica mais complicado ainda. E depois de um dia que tem um acontecimento no qual ele vai salvar ela,
Eles estão embaixo da chuva, acaba no momento ali, eles se beijando. Ela corresponde o beijo? Corresponde, gente. Ela adora o beijo? Adora o beijo. Mas, de repente, ela fica tensa, porque ela se recorda de tudo que ela viveu com a mãe dela. Ela se recorda de tudo que a mãe dela falou. E automaticamente ela trava. E o olhar dela para ele é de nojo, medo, receio, desespero. Ele não consegue identificar. Mas a única coisa que ele percebe é que ele errou em fazer aquilo, porque ela não sente a mesma coisa, por mais que ele a culpe. Ele acredita que ela foi culpada de beijar ele, que ela forçou aquela situação. E por agir daquele jeito, ele fica com o ego dele ferido. Ele fica, né? A homem tem aquele negócio, né? Fica com o ego abalado. E ele acaba viajando, porque já estava essa viagem marcada. E nessa viagem, ele acaba tomando uma decisão que muda completamente a vida dele. Ele se envolve com uma louca lá, e ele acaba fazendo com que essa louca venha com ele. Ele apresenta essa louca como a noiva dele. O pior, gente, é que a Grace, ela estava interessada em conversar com ele. Ela estava interessada em falar com ele, contar para ele todo o segredo dela que ele não sabe, tentar explicar o que aconteceu. Mas ele volta com a Kit, que é uma dondoca, que é uma modelo, que é uma que deixa claro que odiou tudo aquilo, trata a Grace como um nada, trata os empregados como um nada, mas ele tá tão revoltado, com o ego tão ferido, que ele vê tudo aquilo e ele não fala nada. Ele pede que todos tenham paciência com a sua noiva, porque ela não é daquele mundo. Então vai ser difícil para ela acostumar. Gente, eu fico com tanto ódio dele, eu fico com tanta raiva dele, porque ele tem os empregados como família dele. E ele deixa a cretina maltratar todos eles. Nossa, eu tenho uma raiva dele que vocês não têm ideia. Ele acaba viajando de novo, a Kit viaja, ela volta e ela começa a transformar a vida da nossa Grace no inferno. Ao ponto que a Grace decide sair de casa, né? Meio que expulsa, meio de vontade própria. E é nessa ida dela embora que ela começa a viver com as próprias pernas. Então ela arruma um trabalho, ela arruma outro lugar para morar, ela começa a dar andamento na vida dela. E na noite que o Jason tá para voltar, que ele passou algumas semanas fora, então a Kit, ela acaba ligando e falando para devolver o carro, que é o carro do Jason, porque o Jason não quer que a Grace use nada nele. Ela acaba indo levar o carro, mas nesse momento ela é sequestrada, porque daí que eu acho que a história fica um pouco complicada, sabe? Porque daí tem lá uma revolução, tem um cara que tá tentando tomar o poder. Então eu achei assim, não sei, na minha visão, poderia ter pulado essa parte, poderia ter colocado outra coisa ali. E ela acaba então sendo sequestrada, ela acaba fazendo amizade com esse sequestrador e ela começa a descobrir quem é esse sequestrador, que não é nada do que dizem. O que ele está buscando, o que ele está querendo é algo muito bacana, é algo muito importante para o povo dele, que é ali do México. Então ele não é um malfeitoso, como estão falando, por mais que ele esteja aliado a alguns mafiosos lá, entendeu? Que acho que é isso que dá aquela conotação que ele é um mau caráter. Ele acaba então negociando com o Jason vai pagar o resgate e assim ela acaba voltando para casa. Ela fica ao mesmo tempo feliz, mas ao mesmo tempo ela fica triste, porque ela sabe que ela não vai poder ficar perto dele, porque a Kit jamais vai aceitar. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, ele mandou a Kit pra PQB, porque ele já não aguenta mais aquela mulher, gente. E agora que a Grace foi sequestrada, ele tá com o coração na mão, agora ele viu que ele fez besteira, agora ele viu que ele deixou ela sofrer à toa. Então ele não quer mais aquela cretina. Só que naquela fazenda existem muitos segredos. Existe o segredo da Grace? Existe. Que a Kit acaba descobrindo. Existe o segredo da governanta da casa, que a Kit também consegue descobrir. Existe o segredo do motorista da casa, que a Kit também consegue descobrir. E com isso ela faz chantagem em todos eles, falando que vai acabar com a vida de todos eles. E dessa forma, então, a Grace percebe que não tem como ficar com ele. Porque se ele descobrir todo o passado dela, toda a sujeira da vida dela, ele não vai querer saber mais dela. Porque a Kit, gente, o que ela quer é simplesmente torrar o dinheiro dele, porque ele é milionário. E quando ela assim, enjoar dele ou encontrar um cara mais rico do que ele, ela ir viver a vida dela e largar ele. É isso que ela quer. Ficou claro desde o primeiro momento. Mas ele, como é burro, ego de homem ferido, deixa ele burro, deixa ele idiota. Então ele fez as cagadas que fez. Então depois que ela volta desse sequestro, então eles têm ali uma conversa. Aí ela descobre que a cretina foi embora, mas ela sabe que tem um segredo a ser revelado.
Então ela luta ali para poder voltar com o Jason. Ela luta ali para que eles não tenham nada. E até que eles consigam conversar, que ela consegue passar para ele tudo, porque daí ela acaba contando tudo o que aconteceu, porque ela não vê outra saída. Porque ou ela conta ou a Kitty conta. Então ele tenta entender, porque tem ali momento que ele fala, né, que não conhece ela e que ele nunca quis conhecê-la. Que se ele tivesse buscado as informações, se ele tivesse pesquisado sobre ela, sobre a vida dela, ela não teria sofrido um terço do que ela sofreu. Então a conversa deles é muito interessante, a conversa deles é muito bonita, e eles conseguem se entender. E ele tem toda a paciência do mundo para mostrar a ela que o amor entre um homem e uma mulher é muito mais do que dor. Que o amor entre um homem e uma mulher é muito mais doação dos dois do que unilateral. E ele tem muita paciência para mostrar para ela que ela pode sim ter prazer com ele, que ele pode sim dar a ela o que as mulheres buscam. E quando ela descobre tudo isso, ela fica triste, porque a mãe dela nunca conheceu isso. A mãe dela só conheceu humilhação, só conheceu dor, só conheceu rancor. E ela fica triste por conta disso. Quando vai acontecer que você fala assim, vão casar, vão ser felizes, vão formar família, a Kitty aparece novamente na história. E nesse momento, então, o segredo da governanta é revelado. Lembrando que do motorista foi o primeiro a ser revelado. E é o que ele falou, o que você fez na sua vida pra mim não importa. Você já pagou pelo que você fez. Então pra mim tá tudo tranquilo. Você volta pra fazenda, você volta a ser o que você era. Parte da família acabou. Ele foi muito bacana nisso. Já o segredo da governanta, ele fica com mais raiva da Grace do que da governanta. Porque ele descobre que a Grace sabia. Porque quando a governanta contou, ao invés da Grace falar, não, vamos contar pra ele, não. Ela falou, vamos esperar. Porque ele não vai aguentar essa revelação. Então vamos esperar. E daí, quando chega o momento de ter que contar, porque a Kitty chega pra destruir tudo, então ele fica com raiva da Grace. E aí, novamente, eu fico com raiva dele. Novamente, eu quero socar a cara dele, gente. Porque, novamente, o ego ferido dele fala mais alto. E aí ele começa a maltratar de novo. Aí ele fica com raiva dela de novo. E ali ela percebe que aquele sonho que ela tinha de ficar ao lado dele, agora que eles estavam bem, não vai se realizar. Porque ele não vai perdoar ela jamais. E aí acontece que dessa vez ele acaba sendo sequestrado por esse malfeitor, vamos dizer assim. E é muito interessante o sequestro dele, porque ela liga pra esse cara, porque ela tem um telefone desse cara, ela liga pra esse cara, e daí ela pede, né, por favor, não faça nada com o Jason, né, porque agora ele é meu marido, ele não é mais meu irmão. Ele fala assim, olha, você tem que estar mais preocupado com meus homens, que não com ele. Porque, filha, o cara tá me dando trabalho que você não tá entendendo o trabalho que esse cara tá dando. Então, ali ela bola todo o plano para poder trazer o Jason de volta. Ela faz toda a armação, ela tem a ajuda de uma ou outra pessoa, mas ela faz tudo brilhantemente, mostrando o quanto ela é inteligente, o quanto ela pode, sim, ser uma mulher de postura forte, porque todo mundo via ela como coitadinha, por conta de trauma que aconteceu no passado. Ela tem ali um déficit na memória, então todo mundo via ela como coitadinha. E quando ela passa a fazer todo esse plano, quando ela coloca em prática, quando ela faz ali uma operação maravilhosa, aí todo mundo vê que ela é uma mulher inteligente. Que aquela falha na memória que ela tem não significa nada, gente, que aquilo nada impede dela ser uma pessoa brilhante. E assim, termina muito bonito, termina muito doce, termina muito assim, gostoso. Lembrando, né, que eu sou aquele tipo de pessoa que a gente não deve querer mal a ninguém, a gente não pode pensar em vingança, mas da Kitty a gente quer vingança. E daí da Kitty ele acaba dando o troco nela, usando as mesmas armas que ela, que eu achei maravilhoso, simplesmente adorei. Queria um finalzinho, mas assim, né? Mas tudo bem, o que ela teve já foi merecido, pra mim já tava bom. Então eu vou deixar vocês com o primeiro livro da coleção Divas, que é Sem Coração, e dizendo que é uma história muito bacana de ser lida, tá? Então deixo vocês com essa excelente companhia, fiquem com Deus e até a próxima!